Vamos dar continuidade ao conteúdo de química farmacêutica relativo a interações medicamentosas e reações adversas a medicamentos. Na aula anterior, nós vimos as interações medicamentosas e na aula de hoje vamos falar sobre as reações adversas a medicamentos, pelo menos as principais reações adversas a medicamentos. Tá? Então, chegando na parte das reações adversas a medicamentos, temos o conceito. Então, reação adversa a medicamento, RAM, é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento. Então, lembrem-se bem disso aqui. Uma reação adversa a medicamento é uma reação não intencional, tá? Que ocorre nas doses usualmente empregadas no homem, tanto para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para modificação das funções fisiológicas. Ou seja, a reação adversa ao medicamento, ela aparece em algumas pessoas na dose usual, na dose que é recomendada então para o seu uso. E a intoxicação medicamentosa vai ocorrer, a intoxicação, ela ocorre acima das doses habituais, né? Seja de forma acidental ou de forma intencional. É importante comentar que intoxicação medicamentosa não é reação adversa, né? Nós já vimos aqui que a reação adversa, ela é sempre não intencional e ela ocorre nas doses que são empregadas na terapêutica, tá? O que é diferente da intoxicação. Temos uma diferença bastante importante, isso é legal a gente prestar atenção, cai bastante em concurso, que é a reação adversa a medicamento RAM, que a gente já viu o conceito aqui anteriormente, e evento adverso. O evento adverso é qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o tratamento com o medicamento, mas que não possui, de uma forma direta, relação causal com esse tratamento. Então, dessa forma, toda reação adversa a medicamento é um evento adverso, mas nem todo evento adverso é uma reação adversa ao medicamento, porque nem sempre, como é falado aqui no conceito da Anvisa, esse evento adverso, ele nem sempre está diretamente relacionado ao tratamento, tá? Pode ser alguma interação aí que houve de uma outra maneira, o indivíduo imunocomprometido, interações, né, de vários medicamentos, enfim. Então, esse evento adverso, ele é qualquer reação ruim, desfavorável ao medicamento, né? Seja ela uma RAM, né, uma reação adversa ao medicamento ou não. Falando de erro de medicação, né, que é muito importante também. Já o erro, né, a gente fala em evento evitável, que pode causar ou levar ao uso inapropriado de medicamentos, causando dano ao paciente, enquanto a medicação está sob controle dos profissionais de saúde, pacientes ou consumidores. Então, o erro de medicação é um erro evitável. Você tomou o medicamento numa dose inadequada, houve troca de medicamento, e isso, existem vários artigos científicos que comentam sobre isso em hospitais, por exemplo, erro de medicações que ocorrem em hospitais, mas pode ocorrer também no nosso ambiente, né, na nossa casa, tomar um medicamento a mais, fazer interações indevidas, né, uso indevido do medicamento. Então, o vizinho usou o medicamento para determinada doença. A gente acaba utilizando, achando que tem os mesmos sintomas, né? Pegando lá o resto que sobrou do medicamento e utilizando.
Isso nunca deve ser feito, né, que pode levar aí a um erro de medicação. A intoxicação medicamentosa, por sua vez, é uma resposta nociva decorrente do uso, intencional ou não, de um medicamento em doses superiores àquelas usualmente empregadas para o qual o medicamento é indicado, seja profilaxia, diagnóstico, tratamento ou para modificação das funções fisiológicas. Então, a intoxicação medicamentosa ela sempre está associada a uma dose maior do medicamento. A intoxicação medicamentosa não é causa da reação adversa a medicamento, já que nós já vimos que a reação adversa a medicamento, ela ocorre a partir de doses usuais do medicamento, tá? Então, vamos ver aqui reação adversa versus efeito colateral. O efeito colateral é qualquer efeito não intencional de um medicamento que ocorre em doses normalmente utilizadas por um paciente e está relacionado às próprias, funções, propriedades farmacológicas desse medicamento. E esse efeito colateral ele pode ser até benéfico em alguns casos, tá? Efeito secundário, outro conceito, é uma reação que ocorre como consequência da ação principal do fármaco, sendo um efeito secundário, tá? Tolerância. A tolerância é a partir do momento que você vai tomando o medicamento, aquela dose ela já não é suficiente para provocar a mesma resposta farmacêutica. Então, precisa aumentar essa dose para se ter a mesma resposta farmacêutica. A gente vê muito isso em medicamentos como ansiolíticos, por exemplo, que muitas vezes é necessário esse aumento de dose para que ele faça o mesmo efeito. Então, a reação que ocorre a partir da diminuição progressiva da resposta farmacológica de determinado fármaco, quando administrado repetidamente a mesma dose, sendo necessário, então, aumentar essa dose. Hipersensibilidade, é uma reação do mecanismo imunológico que ocorre após a exposição ao medicamento. Isso é muito de indivíduo para indivíduo, não tem como prever. Idiosincrasia é uma reação imprevisível. Ela é de ocorrência rara e caracterizada pela sensibilidade peculiar do indivíduo a um determinado medicamento. E ocorre, até é mais comum do que a gente até imagina, Superdosagem relativa. A superdosagem relativa acontece quando o medicamento, mesmo sendo administrado em doses habituais, alcança concentrações plasmáticas superiores às usuais. Ou seja, isso depende muito do paciente. Nós vimos que existem as proteínas plasmáticas, que são as proteínas que se ligam, ao medicamento, não deixando esse medicamento livre lá na corrente sanguínea para que tenha a sua ação. Então, por exemplo, se o indivíduo, por alguma condição genética, tem menos proteínas plasmáticas, ele pode ter, mesmo em doses usuais, uma hiperdose, porque tem menos proteínas plasmáticas que vão se ligar a esse medicamento, deixando, então, mais suscetível aí para agir. As reações adversas a medicamento também têm uma classificação, seja pelo mecanismo, pela frequência, pela gravidade e pela causalidade. Quanto ao mecanismo, a gente vai utilizar aqui a classificação de Howlett e Thompson. Então, temos reações do tipo A. Essas reações do tipo A, elas têm uma ação farmacológica exagerada em doses habituais, comum e farmacologicamente previsível. Nesse caso, a baixa taxa de mortalidade por ser previsível e retirando o medicamento, essa reação desaparece. No tratamento, pode-se fazer o ajuste da dose ou até a substituição do medicamento para se diminuir essa reação do tipo A, e os mecanismos vão ser pela superdosagem relativa ou algum efeito secundário maléfico que esse medicamento ele venha causar.
Ainda em relação à classificação de House e Thompson, existem as reações do tipo B. Essas reações do tipo B elas já são incomuns e não são farmacologicamente previsíveis. São mais raras e independem da dose, estando intrinsecamente relacionadas ao indivíduo. Leva a uma alta taxa de mortalidade, também desaparece com a retirada do medicamento, sendo que, observada essas reações em tratamento, deve-se fazer uma suspensão imediata do uso, né? E o mecanismo é a hipersensibilidade de endocicrasia, ou seja, o paciente ele tem uma reação exacerbada àquela molécula do fármaco. Ainda, né, na classificação de Howlett e Thompson, existem as reações do tipo C, né, falando ainda quanto ao mecanismo, que está relacionada à dose e ao tempo de uso, ao uso crônico do medicamento, ou seja, o uso por muito tempo, é incomum e está relacionada ao efeito acumulativo do fármaco no organismo. Ainda quanto ao mecanismo, segundo Howlett e Thompson, temos a reação do tipo D. Ocorre algum tempo após o início da administração do fármaco, está geralmente relacionada à dose, é muito incomum e, nesse caso, a retirada necessariamente não vai solucionar, né? Pode ocorrer ainda os efeitos maléficos, mesmo após a retirada do medicamento. E ainda de acordo com Howlett e Thompson, quanto ao mecanismo, nós temos as reações do tipo E, que levam a uma síndrome de abstinência quando da retirada desse medicamento. Isso ocorre muito com fármacos, né, que atuam no sistema nervoso, farmacologicamente previsível, vão ocorrer após a suspensão do uso. E para tratar, né, essa reação é a reintrodução do fármaco ou, que é mais utilizado, né, na retirada gradual desse fármaco para que essas reações de abstinência sejam minimizadas. Em relação ainda ao mecanismo, de acordo com Howlett e Thompson, temos as reações do tipo F que estão relacionadas intrinsecamente à falha terapêutica, são comuns, estão relacionadas à dose e vêm, em geral, em consequência das interações medicamentosas, porque não é feito esse estudo mais crítico em relação à interação do fármaco com o outro. E aí, a classificação quanto à frequência. Nós temos muito comum, comum, incomum, rara e muito rara. Então, comum é quando ela ocorre entre maior do que em 1 a 10 casos, ou seja, uma pessoa, em 10 pessoas que tomam um medicamento, uma vai apresentar esse efeito, né? Ou seja, é maior do que 10%. A comum, 100 pessoas, está entre 1 e 10 e 1 e 100, ou seja, entre 1 e 10 pessoas que tomam medicamento ou 1 em 100 pessoas que tomam medicamento vão apresentar essa síndrome. Então, nós temos aqui falando em percentual, ela vai estar entre 1 e 10% de frequência. A incomum entre 0,1 e 1% de frequência. Rara, 0,01 a 0,1% de frequência. E muito rara, menos do que 0,01% de frequência. Ou seja, em 10 mil pessoas que tomam esse fármaco, uma vai apresentar essas reações. Quanto à gravidade, elas podem ser leves, moderadas, graves ou até letais. A leve não tem necessidade de tratamento, né, tem uma menor significância e muitas vezes não é necessária a suspensão do medicamento, né? Então, às vezes é uma dor de cabeça leve, né, algo que o custo-benefício vale o uso do medicamento. A moderada já requer intervenção terapêutica, interfere na qualidade de vida do paciente
necessita de um tratamento específico para minimizar esses efeitos, aumentando assim o tempo de internação do paciente. A gravidade, em relação à gravidade, né, a reação grave ela pode ser fatal, requer internação ou aumento do período de internação se o paciente já estiver internado, e deve ser feita a suspensão imediata e o tratamento específico dessas reações. As reações letais, o próprio nome já fala, potencialmente ameaçadoras à vida ou fatais. As reações graves que não respondem ao tratamento ou foram detectadas tardiamente. E quando elas são tão graves, elas requerem muitas vezes até a retirada do medicamento do mercado, o que ocorre bastante até na indústria farmacêutica. A causalidade, né? Enquanto a causa dessas reações. Nós temos causas comprovado, definida, né? Então, por exemplo, a talidomida, ela, se tomada em mulher grávida, ela vai ser teratogênica, isso já é comprovado e definida, provável. Então, existem alguns antibióticos que estão relacionados a problemas cardiovasculares, por exemplo. Possível, né? Pode ou não estar relacionada. Improvável, duvidosa, requer comprovação ainda. Condicional ou não, classificada, já foi relacionada, mas não há uma comprovação científica, ou não acessível, não notificada, que são menos conhecidas, né? Então, a causalidade comprovada ou definida tem relação plausível com o uso, como exemplo da talidomida, que eu falei para vocês. Não pode ser relacionada a doença, outro medicamento ou substância química, está relacionada especificamente ao medicamento em uso, requer uma suspensão, já que a suspensão provavelmente vai levar à cessação, à interrupção da ocorrência e já está farmacologicamente bem estabelecida. Provável, né? Quando tem relação temporal razoável com o uso, provavelmente não está relacionada a doença, outro medicamento ou substância química, requer resposta clínica razoável, né? A suspensão do uso do medicamento, né? Então deve ser feita a suspensão. Possível ter uma relação temporal razoável com o uso do medicamento. Ela também pode estar relacionada a doença, outro medicamento ou substância química diferente das citadas anteriormente. Informações sobre a suspensão do uso do medicamento são ausentes ou pouco suficientes, né? Ainda não tem uma comprovação 100%. Em relação à causalidade improvável ou duvidosa, tem relação temporal com a administração. A relação causal geralmente é improvável e outros medicamentos, substâncias químicas ou doenças levam também à explicação plausível do aparecimento daqueles sintomas, ou seja, né, não pode não estar diretamente relacionada ao uso do medicamento. A condicional ou não classificada, esse relato ele quer notificação de reação adversa a medicamento. Para sua avaliação são necessários mais dados e quanto mais dados houverem, né, maior o banco para a investigação dessa relação de causalidade. Não acessível ou não notificada, o relato de notificação sugere reação adversa ao medicamento. Ela não pode ser avaliada, pois tem dados suficientes e muitas vezes contraditórios até, e esses dados, por serem raros, não podem ser completados ou avaliados. Então, aqui coloco alguns fatores de riscos, né, associados às reações adversas a medicamentos. Então, temos os fatores hereditários, né, alterações genéticas, por exemplo. Como eu falei, né, algumas pessoas têm menos proteínas plasmáticas que se ligam ao fármaco. Dessa forma, o fármaco ele fica mais tempo biodisponível e mesmo na dose presente na bula do medicamento pode levar a algum tipo de complicação,
Quem faz uso de polifarmácia, ou seja, o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, principalmente a população mais idosa, está mais condicionado, né, a ter reação adversa a medicamento. As mulheres geneticamente têm maior risco. As gravidezes e a amamentação também levam, né, ao risco de alterações no desenvolvimento do feto, substâncias teratogênicas, substâncias secretadas no leite, alterações farmacocinéticas. Por isso deve ter muito cuidado no uso de medicamentos em gestantes. E as crianças e idosos têm maior probabilidade de eventos relacionados a medicamentos. Consequências, né? Também temos as consequências econômicas, clínicas e sociais. Em relação às consequências econômicas, aumentam o custo. Claro, se você apresenta uma reação adversa a medicamento, você vai precisar gastar mais, né? Até com outros medicamentos e tratamentos para suprimir aqueles sintomas. Clínicas, né? Aumenta o número de internação, tempo de internação e aumento de mortes. E as sociais estão relacionadas ao comprometimento da qualidade de vida do paciente devido ao aparecimento desses eventos, dessas reações. A farmacovigilância, ela deve estar sempre notificando essas reações adversas a medicamentos, que, como nós já vimos, estão relacionadas às doses usuais. Então, notificando, seja de forma voluntária ou espontânea, por qualquer profissional de saúde que tenha acesso. E após a notificação, os órgãos sanitários devem levar a uma investigação e monitoramento da qualidade e segurança relacionado ao uso seguro desse medicamento. Aqui tem uma questão que fala sobre reação adversa a medicamento. Tem sido definida pela Organização Mundial de Saúde como qualquer resposta prejudicial indesejada a um medicamento administrada em doses habituais, seja para profilaxia, diagnóstico, tratamento ou modificação de funções fisiológicas. Então, vamos assinalar a alternativa correta em relação a reações adversas a medicamentos. Então, reação do tipo C é uma reação incomum, imprevisível e potencialmente mais grave, não é decorrente das propriedades farmacológicas de um medicamento e normalmente se apresenta de forma bizarra. Letra B. Reação adversa do tipo D são aquelas observadas com o uso prolongado do medicamento e são, em geral, cumulativas. Como exemplo desse tipo de reação, podemos citar a ocorrência de insuficiência renal por uso prolongado de anti-inflamatório. Reação adversa do tipo C é aquela que ocorre quando há interrupção do tratamento e o indivíduo apresenta reações de abstinência ao medicamento. Reação do tipo E. Reação adversa do tipo E é aquela que também está relacionada ao uso prolongado do medicamento, mas correlaciona-se com a capacidade prejudicial do mesmo. Carcinogênese e teratogênese são exemplos de reações do tipo E. As reações adversas do tipo A são comuns, previsíveis e menos graves. Normalmente estão relacionadas ao efeito farmacológico do medicamento, pode ser tratada com a redução da dose. Essa aqui está perfeita, é a resposta correta, né? Aqui mais uma questão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a classificação das reações adversas ocorre contra a frequência, define muito quais são aquelas que são muito raras, né? Aquelas em torno aí de 0,01%. Ou seja, dos pacientes que tomam esse medicamento, apenas 0,01% apresentam reações adversas ao medicamento. Então, pessoal, essa é a segunda parte da aula relacionada a interações medicamentosas e reações adversas a medicamentos, com foco na parte das reações adversas a medicamentos. Obrigada pela atenção de todos.